Alguns esclarecimentos antes de fazer a apresentação da senhora Maria Corina Machado, mas esse requerimento foi motivado pelo desejo de nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a situação atual da Venezuela. E o Brasil ele tem um compromisso muito claro com dois valores fundamentais que são a democracia e os direitos humanos. É claro que o Brasil não é o patrulheiro do mundo e não cabe ao Brasil censurar e interferir em assuntos de outros países, em geral no mundo. Mas quando se refere aqui à América Latina, existe uma situação peculiar, senador Jorge Cajuru, porque na América Latina nós temos sim que nos opor a regimes fechados, a ditaduras. E, em particular, no caso da Venezuela, a ditadura que lá foi estabelecida já há quase 20 anos, talvez até mais, ela gera uma série de preocupações e afeta aqui o próprio Brasil. O Brasil, assim como outros países, recebe refugiados da crise humanitária da Venezuela, o que na prática acaba afetando o Brasil. A gente tem recebido esses refugiados, e essa é uma política até do governo anterior, desde a época do governo Temer, e que vem se mantendo, mas recebemos de bom grado, mas o melhor seria que essa situação não se fizesse presente. Agora, isso precisa, para que isso possa ocorrer, precisa restabelecer a saúde econômica da Venezuela. E não vejo como fazer isso sem o restabelecimento da democracia e dos direitos humanos. Nessa perspectiva, a ideia de convidar a senhora Maria Corina Machado para falar aqui é para contar a experiência da Venezuela, como está a situação atual, mas também algo que preocupa sobremaneira o Brasil, como se chegou nessa atual situação de restrição da democracia e direitos humanos. Porque muitas vezes isso pode acontecer num piscar de olhos, por exemplo, uma ditadura sendo estabelecida à força de um dia para o outro, mas pode ser também uma progressiva erosão das liberdades fundamentais. E existe uma preocupação generalizada hoje no Brasil se nós não estamos vendo algumas situações de restrições que talvez indiquem que o Brasil possa estar indo para um caminho equivocado. Se não está havendo um populismo acerbado e que pode nos levar a algumas situações dessa espécie. Com o agravante que nós vimos recentemente, cenas aqui lamentáveis do Brasil, do ditador, do tirano de Caracas, lá, o Nicolás Maduro, visitando o Brasil e sendo elogiado aqui pelo nosso presidente da República. Então é importante que nós possamos ouvir essa experiência da senhora Maria Corina e agradeço aqui aos pares, aos senadores, à audiência, ao senador Cajuru, por propiciar essa experiência, para que nós possamos ouvi-lo e também, após ouvi-la, fazermos as indagações necessárias. Quero aqui apenas também acrescentar que gostaria muito que a Maria Corina estivesse aqui pessoalmente nessa comissão. Venezuela é longe, mas não é tão longe assim. E seria ótimo se ela pudesse estar presente. Mas a sua ausência é, inclusive, um reflexo do que se está vivendo na Venezuela, porque ela está proibida ilegalmente de deixar o país. Algo que para nós é muito natural, viajar daqui para lá. Eu tenho uma viagem marcada, inclusive, daqui a algum tempo para a Argentina, para uma conferência política. Não se pode ir lá porque ela está barrada de deixar o país sem autorização da ditadura. Então, mas isso não vai nos restringir, nós vamos fazer por videoconferência. E a ideia também é que a gente possa, de alguma maneira, fazer que a luta da democracia na Venezuela seja também a nossa luta pela democracia aqui no Brasil, que isso nós não podemos perder e não podemos deixar que isso acabe do dia para a noite, mas nem podemos deixar que isso acabe sendo erosionado do dia a dia. Eu vou aqui fazer a leitura fazer a apresentação da senhora Maria Corina Machado e daí devolvo-lhe a palavra, senador Cajuru. Maria Corina Machado é a líder política com maior apoio e confiança popular na Venezuela e lidera todas as pesquisas antes das primárias da oposição, que acontecerão em 22 de outubro.
Ela é a fundadora e coordenadora do único partido liberal da Venezuela, o Vente Venezuela. Ela é uma das 100 líderes mais influentes e inspiradoras do mundo, segundo a BBC, e foi a representante mais votada da história da Venezuela nas eleições parlamentares de 2010. Ela foi a única política venezuelana que confrontou diretamente Hugo Chávez na Assembleia Nacional, quando este lhe disse, entre aspas, expropriar é roubar. E foi a primeira líder política a denunciar internacionalmente o regime venezuelano como um Estado falido e criminoso, com ligações a organizações antigovernamentais, regimes ocidentais e o Fórum de São Paulo. Machado convocou e participou dos protestos realizados pela sociedade venezuelana durante os últimos 20 anos, além de ser uma das vozes mais proeminentes internacionalmente. Isso custou-lhe uma proibição arbitrária de deixar a Venezuela por parte do regime durante 10 anos. Só uma retificação ali, quando foi dito regimes ocidentais, regimes anti-ocidentais. Teve aqui um erro de tradução. Além disso, impedida de se deslocar por via aérea, mesmo dentro do seu país, dedicou a sua vida a viajar por todos os cantos da Venezuela para tornar visíveis os abusos e crimes do regime, organizar a sociedade para a resistência e a luta cidadã e promover os valores de justiça, solidariedade e liberdade. Maria Corina Machado é a única política venezuelana que propõe uma opção contrária ao socialismo para a Venezuela, sobre as premissas do mercado livre, da propriedade privada e do Estado de Direito, representa a primeira vez na nossa história que o modelo de desenvolvimento inclusivo e liberal é promovido para gerar prosperidade, riqueza e liberdade na Venezuela. No dia 3 de abril de 2014, Maria Corina Machado visitou fisicamente o Senado brasileiro, onde se dirigiu à Comissão de Política Externa para denunciar o regime venezuelano, sendo uma de suas últimas viagens ao exterior. Agora de volta por videoconferência, mais uma vez lamentando a inviabilidade da sua presença física, tanto pela arbitrariedade do regime de Caracas, mas também, e aqui tenho que dizer, senador, nós provocamos o governo Lula para que intercedesse, para que ela pudesse vir fazer essa exposição e retornar à Venezuela. Afinal de contas, ela é a principal líder lá das pesquisas na corrida presidencial venezuelana. Não é nenhum interesse dela deixar o país, mas que ela pudesse vir aqui e retornar. E, no entanto, também o governo brasileiro nada fez. Permaneceu passivo e não tomou nenhuma atitude para que pudesse levantar, ainda que provisoriamente, essa ordem arbitrária. Essa é a apresentação e tenho certeza que teremos aqui uma excelente exposição da senhora Maria Corina Machado acerca da situação da Venezuela. Como é possível que uma nação que recebeu tantos recursos em 2015 e 2018 de 8 bilhões é a acumulação. Em 25 anos, a Venezuela passou de ser o país mais rico da América Latina ao país mais pobre da América Latina. Então, por quê? Por que isso aconteceu? Porque a qualidade da vida se tornou uma tragédia. E a violação dos direitos humanos cresceu drasticamente. Esse ano estamos falando que são quase 8 milhões de venezuelanos que fugiram da Venezuela. Isso representa 25% da população. Isso representaria como se 54 milhões de brasileiros deixassem o país. Imagina a perda humana. Então, temos que nos fazer essas perguntas. Como vive uma pessoa que recebe uma pensão com $5 por mês? Como um professor vive com $1 diário? Como essa geração de crianças
só vai à escola 2 dias por semana. Uma desatenção à saúde, à nutrição, quando mais de muito não tem água. Essa é a realidade da Venezuela, que se tenta disfarçar e apagar com propagandas, mas que não tem controvérsia. As violações aos direitos humanos, e vemos os números das organizações dos Estados Americanos, da Organização das Nações Unidas, tanto nos informes, nos relatórios dos direitos humanos. A missão é impressionante. O período de Chávez e Maduro se reconhece que houve mais de 18.000 execuções extrajudiciais. Aí funciona o serviço da inteligência do regime e aí se deteve mais de 14.000 pessoas nos últimos 15 anos. E também não posso deixar de tocar no tema do meio ambiente, porque compartilhamos a Amazônia. A Venezuela se converteu no 5º país que mais contamina pela queima de petróleo. 1.400.000 hectares foram destruídos na Amazônia venezuelana, com absoluta tolerância por parte do regime. A pergunta seria: como uma sociedade pode suportar tudo isso? Como uma nação submetida à perseguição, à violação dos direitos humanos, sem Estado democrático de direito? A Venezuela está localizada no último lugar no relatório, no lugar 160 em Estado de Direito, sem alimentação, sem nutrição. E as crianças estão crescendo sem... Como é possível que isso continue? Nos últimos 20 anos. Entendemos que os venezuelanos, nós tentamos tudo pelas vias democráticas. Tivemos mais de 30 eleições que cada vez são mais obscuras, mais controladas, mais pelo regime. Em segundo lugar, tivemos 15 iniciativas de diálogo com a participação de observadores internacionais, mas cada vez o regime se compromete, que cada vez que o regime se compromete, ele não cumpre a sua palavra. E termina... Tentamos, pela via da mobilização, pela via dos protestos, das denúncias internacionais, das pressões de atores internacionais, de juízos, julgamentos internacionais, tentamos tudo, já tentamos tudo. Mesmo assim, o regime continua no poder e a situação da sociedade venezuelana é dramática. Entretanto, essa é a outra parte, a outra cara do que eu quero transmitir aqui. 15 segundos. O catarinense senador Jorge Seife, que esperou até este momento. Pois não, senador? Senhor presidente, senador Jorge Cajuru, senhor proponente, senador Sérgio Moro, parabéns pela proposição, mas eu quero agradecer e parabenizar a senhora Maria Corina, acima de tudo, senhora Corina, pela sua coragem e pela sua resiliência. Outros, em seu lugar, já tinham desistido de seu país e já tinham migrado para alguma outra região, talvez até para o Brasil. Então a senhora é uma heroína, a senhora é uma patriota, a senhora é uma mulher de fibra e, apesar de todos os sofrimentos e relatos lamentáveis que a senhora nos faz para essa comissão, eu quero dizer para a senhora que a senhora vem do futuro para alertar o Brasil
das ameaças que hoje vivemos. E a plena democracia, senhora Corina, que nós já vivemos no passado, eu quero dizer para a senhora que muitos dos seus relatos, infelizmente, ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, nós temos iniciado a viver. E por isso é importantíssimo esse relato para a senhora, não para mim enquanto senador, mas para o povo brasileiro que pode assistir a senhora através da TV Senado. E quero te agradecer profundamente pelo seu relato, pela sua exposição e, mais uma vez, pela sua bravura e pela sua resistência. Porque aqui também nós enfrentamos, muitas vezes, uma imprensa que não relata a verdade, senão uma imprensa que é comprada, que é vendida, que é ideológica e que não mostra para a grande maioria da população brasileira os riscos de que é um comunismo, um socialismo ou o atual nome bonito para isso que é o progressismo, né? A senhora sabe que, infelizmente, no governo do presidente Bolsonaro, o Nicolás Maduro, que para mim é um narcotraficante procurado internacionalmente, tem relatórios da ONU preparado pela Michelle Bachelet e sua equipe, Michelle Bachelet, que é esquerdista, denunciando os graves crimes de humanidade que ele comete com seu povo. Nós vemos aqui no YouTube, senhora Maria Corina, tanques de guerra do exército venezuelano atropelando manifestantes que clamam por ajuda, que clamam por comida, que clamam por oportunidade. Nós hoje temos alguns dados que 94,5%, ou seja, quase 95% da população venezuelana vive abaixo da linha de pobreza. Nós temos relatos, senhora Corina, de presos políticos desaparecidos, mortos e, quando presos, estuprados e torturados diariamente. Não são palavras do senador Jorge Seife, senão relatos no relatório da ONU. Nós temos informações, senhora Maria Corina, que a população está se alimentando de lixo, basura, como vocês dizem aí, e até seus animais de estimação, perros, servem de comida. Tamanho desespero desses quase 95% da população que não tem oportunidade, não tem comida. Senhora Maria Corina, as manifestações populares nas ruas, nas cajas, são enfrentadas com armas de fogo pelo exército e pelas milícias de Nicolás Maduro, que atiram com armas de fogo, com extrema violência e matando muito dos manifestantes. Nós temos relatos ainda que a perda de peso média do venezuelano nesses últimos anos são de 15 a 20 quilos, ou seja, homens que pesavam 80 quilos hoje pesam 60, pela extrema miserabilidade social em que se encontram a maioria dos venezuelanos. Nós sabemos ainda que existe uma recompensa pelo governo dos Estados Unidos, pela cabeça de Nicolás Maduro, de 15 milhões de dólares, por seus crimes contra a humanidade e, acima de tudo, por ele ser um narcotraficante, que ele hoje transformou a Venezuela, do país mais rico da América Latina, num narcopaís.